Já quis comandar um país na Terceira Guerra Mundial sem realmente causar o conflito? Supremacy, Terceira Guerra Mundial, é um jogo de estratégia jogador contra jogador online grátis, onde você controla uma nação moderna e enfrenta até 99 jogadores em tempo real. Você vai gerenciar sua economia, vai construir um exército, tanques, jatos, submarinos e escolher entre fazer amigos ou atacar. Warmonger ocorre por dias ou semanas, permitindo jogar no seu ritmo. E sim, é multiplataforma. Você pode seguir sua guerra onde estiver. A 19ª temporada chegou com novos pontos de controle, um mapa mundial maior e 2 oficiais lendários. Alex e Rafael. Além disso, se você é novo, há uma unidade de canhão ferroviário de elite esperando por você. Ela faz parte de um pacote inicial no valor de 40, mas só pelos próximos 30 dias. Clique no link na descrição para experimentar no PC, iOS ou Android e resgate seu pacote. Agora, o vídeo de hoje. Havia sinais há meses de que algo aconteceria em Caracas, mas ainda assim foi um choque quando aconteceu. O bombardeio das bases militares venezuelanas e o sumiço de Nicolás Maduro podem ser um dos inícios de ano novo mais dramáticos recentes. Mas enquanto a questão imediata é o destino do ex-ditador, há uma ainda maior ao fundo. E se isso for só o começo? E se 2026 tiver mais momentos assim, com as Forças Armadas dos Estados Unidos da América mostrando seu poder impressionante? A captura de Maduro não foi a única ocasião em que Trump autorizou uma demonstração forte de poder. Em junho, os Estados Unidos da América bombardearam instalações nucleares iranianas e no Natal fizeram ataques aéreos na Nigéria. Também há a conversa de Trump com repórteres no Air Force One, após a operação na Venezuela, onde ele citou vários países e territórios que os Estados Unidos da América poderiam atacar em seguida. Precisamos da Groenlândia por segurança nacional, então consideramos este o momento ideal para avaliar a chance de ação americana contra essas nações. Quais países devem ignorar as ameaças com um riso nervoso e quais devem ficar realmente apavorados com ameaças a aliados? Se há um líder latino-americano que deveria estar preocupado com o futuro, é o presidente Gustavo Petro da Colômbia. Em 4 de janeiro, Trump acusou Gustavo Petro de ser chefão do tráfico, alegando que possui fábricas de cocaína e sugeriu estar disposto a derrubar o presidente colombiano. Ao ser questionado no Air Force One sobre atacar Bogotá, Trump respondeu: "Parece bom para mim." Esse comentário pode não ser tão surpreendente. Trump e Gustavo Petro trocam provocações há meses. Petro pediu que soldados dos Estados Unidos da América desobedecessem ordens e os Estados Unidos da América revogaram seu visto. Em dezembro, Trump afirmou a repórteres: "A Colômbia está produzindo muitas drogas. Eles têm fábricas de cocaína, eles produzem cocaína, como vocês sabem, e vendem diretamente para os Estados Unidos." Então, Petro, é melhor ficar esperto, ou ele será o próximo. Espero que esteja ouvindo, ele vai ser o próximo. Fecha aspas. E, meu Deus! Considerando a natureza de Trump, não surpreende que ele queira atacar um líder que iniciou uma briga retórica com ele. Mas olhando por outro ângulo, essa pode ser a ameaça mais insana de todas. A maioria dos alvos das ameaças de Trump eram antigos inimigos dos Estados Unidos da América, como Irã, Cuba e México, países com os quais o presidente tem obsessão há anos. A Colômbia tem sido aliada dos Estados Unidos da América há décadas. Enquanto a América Latina adotava o anti-americanismo de esquerda no início do século XX, primeiro Bogotá manteve forte apoio a Washington, inclusive a Guerra do Iraque. Desde 2022, o país é um importante aliado extra-OTAN, assim como Austrália, Israel, Brasil e Egito. Nações que hoje são essenciais para a estratégia global de Washington. Isso não quer dizer que a Colômbia tenha sido tão próxima de Washington quanto Jerusalém ou Canberra. Sob Petro, primeiro presidente de esquerda da Colômbia, Bogotá adotou postura independente, aderiu a cinturão e rota da China e buscou aproximar-se da Venezuela, com sucesso limitado. Ao romper relações com Israel, contrariando a política externa dos Estados Unidos da América, a Colômbia ainda mantém os Estados Unidos como principal parceiro comercial. Apesar de Petro ter parado de compartilhar informações de inteligência com os Estados Unidos da América após ataques a supostos barcos de drogas, não há sinal de que ele quisesse ajudar os cartéis. Os laços de Maduro com insurgentes e traficantes já são observados há anos.
A acusação de Trump sobre envolvimento de Petro no tráfico de drogas não tem evidências. Além disso, Petro não está tentando manter-se no poder à força, diferente de Maduro. Petro foi eleito democraticamente em uma votação justa e com seu mandato único, conforme determina a Constituição colombiana, deve expirar em agosto. É improvável que ele tente ficar no cargo, pois não tem apoio suficiente no Senado, público ou Forças Armadas para um golpe. Mencionamos isso para indicar que uma ação militar dos Estados Unidos da América contra Bogotá é improvável agora, apesar de Trump não gostar de Petro e querer tirá-lo do poder. Atacar novamente na Colômbia seria atingir um aliado dos Estados Unidos da América e causar indignação global. Tudo isso para remover um líder democraticamente eleito, cujo único mandato termina em alguns meses. De qualquer forma, a relação custo-benefício simplesmente parece totalmente fora de controle agora, mas isso não quer dizer que não possa acontecer. A recente Estratégia de Segurança Nacional de Washington enfatizou que os Estados Unidos da América veem seu futuro como a força dominante nas Américas. E um verdadeiro retorno à diplomacia do canhoneiro significaria que praticamente tudo é permitido. No entanto, uma ação contra Petro não teria o vago manto de legalidade que envolve a captura de Maduro. O ditador venezuelano roubou eleições e governava à força, o que explica a reação moderada de vários países à sua queda. Os Estados Unidos da América fariam o mesmo com Petro? Até mesmo os aliados mais próximos dos Estados Unidos se sentiriam obrigados a se manifestar. É uma situação semelhante em relação à Groenlândia. Para deixar claro, Trump parece estar bastante sério sobre adquirir a ilha, dizendo aos repórteres, abre aspas, precisamos da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional. E a Dinamarca não vai conseguir fazer isso. Kate Miller, esposa do assessor Stephen Miller, chegou a tuitar uma imagem da Groenlândia com a bandeira americana e a frase em breve. Também relatamos no War Fronts, no último ano, evidências dos Estados Unidos da América realizando espionagem e influência em território dinamarquês autônomo. Portanto, está longe de ser fantasioso supor que o governo atual realmente gostaria de anexar a ilha. Na prática, mandar militares para derrubar o governo em Nuuk enfrentaria bem mais resistência que ataques à Venezuela. Não só uma operação dessas seria flagrantemente ilegal, como também criaria uma divisão permanente entre os Estados Unidos da América e seus aliados da OTAN. A reação interna seria ainda mais intensa, pois parlamentares republicanos como o senador Mike Lee, de Utah, questionaram a legalidade dos ataques à Venezuela, mas depois recuaram. A crítica deles foi facilitada porque Maduro claramente roubou a última eleição venezuelana. Mas o nosso direito, anexando um território autônomo pertencente a um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos. Talvez sejamos ingênuos, mas isso parece um passo extremo, mesmo para alguns legisladores republicanos. Ainda assim, a Groenlândia deve enfrentar pressão. Em vez disso, provavelmente devemos esperar uma campanha crescente de coerção, talvez tentando forçar a mão da Dinamarca sob ameaça de sanções econômicas, ou talvez até ameaçando a Europa. Que os Estados Unidos vão cortar o apoio à Ucrânia se o bloco rejeitar as reivindicações americanas sobre a Groenlândia. Como Shoshank Joshi escreveu no X, Trump acha que influencia os europeus e pode ver a coerção econômica como forma de forçar a compra da Groenlândia em seus termos. Fim da citação. Trump também pode adotar outras medidas menores. Joshi aponta que o governo pode declarar as bases americanas na ilha como território soberano dos Estados Unidos da América, um ato que testaria a determinação da Europa sem recorrer à ação militar. Embora pareça improvável agora que forças especiais dos Estados Unidos da América bombardeiem Nuuk e obriguem a Groenlândia a virar colônia, isso não impede que algo ocorra nos próximos meses. O governo Trump deve optar por coerção contra aliados dos Estados Unidos da América, não por demonstrações militares. Falando em aliados americanos, é hora de voltarmos nossa atenção para outro aliado de longa data que Trump ameaçou diretamente com intervenção: o México. À primeira vista, pode parecer que o México tem muito menos a temer de Trump e seus aliados do que a Colômbia ou a Groenlândia. Afinal, Trump nunca ameaçou abertamente anexar o México como fez com a Groenlândia ou com o vizinho do norte dos Estados Unidos, o Canadá. E ele nunca mirou a presidente do México, Claudia Sheinbaum, da mesma forma que fez com Gustavo Petro.
Mas embora o tratamento de Trump em relação ao México sugira que ele pensaria de forma diferente sobre a ideia de intervenção, isso não significa que ele pareça tão contrário a essa ideia. Quando Trump ameaçou a ação militar dos Estados Unidos da América no México, focou nos cartéis que ainda controlam grande parte do território mexicano. Apesar de tentativas de governos para reduzir seu poder, Trump manteve quase toda a hostilidade voltada ao México, como na Venezuela, focado na importância do país nas redes de produção e tráfico de drogas para os Estados Unidos. Diferente da Venezuela, Trump não acusou líderes do México de atuarem junto aos cartéis. Mas as declarações recentes de Trump sugerem que, mesmo que ele não acredite que o governo do México seja diretamente cúmplice, ele acredita que a administração foi comprometida em sua capacidade de combater os cartéis. Como Trump afirmou à mídia na última semana, ele se dispôs a realizar ataques e operações especiais contra cartéis no México, focando meios de produção, rotas de transbordo e até territórios dos cartéis. Porém, segundo Trump, Sheinbaum recusou, não por soberania, mas por temer os cartéis. No domingo, menos de 48 horas após suas forças capturarem Nicolás Maduro, Trump disse na televisão que está cada vez mais inquieto com o vizinho ao sul dos Estados Unidos da América, citando-o novamente. Algo vai ter que ser feito com o México. Como Trump descreveu, o México é capaz de tomar as medidas necessárias contra os cartéis, mas não fez isso. Após mais de um ano de espera, pode ser hora dos Estados Unidos agirem. Claudia Sheinbaum trabalhou principalmente para amenizar a situação, caracterizando os comentários recentes como, abre aspas, apenas o jeito do presidente Trump falar e evitando uma resposta direta ao que Trump disse. Ela apenas repetiu líderes latino-americanos após os ataques venezuelanos. Rejeitamos categoricamente a intervenção em assuntos internos de outros países. A história da América Latina mostra que a intervenção nunca trouxe democracia, bem-estar ou estabilidade duradoura. E trazendo novamente à tona aquela questão delicada da soberania nacional, cito: é necessário reafirmar que no México o povo governa e que somos um país livre e soberano. Cooperação sim, subordinação e intervenção não. Sheinbaum ressaltou o compromisso do país com ações para conter o tráfico de drogas aos Estados Unidos da América, principalmente fentanil, e destacou as causas raízes do problema. Especificamente, grupos criminosos transnacionais que os Estados Unidos não conseguiram erradicar em seu próprio território. Embora seja improvável que Sheinbaum seja retirada da cidade do México à noite, sua situação é ainda mais perigosa. Os Estados Unidos provavelmente optariam por uma ação militar mais limitada, já que as regiões de fronteira mexicanas próximas ao país são dominadas pelos cartéis. E para Sheinbaum, isso cria dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, se os Estados Unidos decidissem lançar mísseis ou enviar agentes terrestres para essas áreas, Sheinbaum não teria meios práticos de impedir isso, especialmente se as operações forem tão rápidas quanto o que Washington conseguiu na Venezuela. Em segundo lugar, se os ataques ocorrerem antes de Sheinbaum intervir, a resposta do México dependerá também do Tribunal da Opinião Pública. O argumento de soberania de Sheinbaum é forte se for aplicado à ideia de que os Estados Unidos da América realmente não deveriam derrubar o governo do México. Porém, será considerado um argumento mais fraco, independentemente das leis internacionais, se usado para defender cartéis próximos à fronteira dos Estados Unidos. Agora, antes de continuarmos, gostaríamos de tirar um breve momento para nos apresentarmos às muitas pessoas novas que estão vendo nossa cobertura pela primeira vez. Olá, somos do War Fronts, uma adição recente à análise de conflitos. Mas acreditamos que estamos oferecendo algo aqui no YouTube que pode cortar o ruído ao qual todos nós nos acostumamos em praticamente toda a mídia global. No War Fronts, nossa missão é explicar de forma clara e objetiva conflitos e mudanças geopolíticas globais. Com todo o contexto, toda a nuance que você deveria ter à sua disposição. Não somos especialistas nem imparciais. Buscamos ser um canal para as melhores análises de especialistas que encontramos.
apresentado de uma forma que faça sentido e realmente importe, enquanto permanecemos conscientes dos nossos próprios vieses, para que eles não comprometam nosso conteúdo na medida do possível. Se isso parece algo que você gostaria de ter como parte da sua rotina de mídia, por favor, considere se inscrever neste canal. Se quiser apoiar nosso trabalho, acesse nosso site premium, Front School. Lá, exploramos conflitos pouco noticiados e trazemos especialistas e jornalistas premiados para compartilhar suas opiniões. Você precisa saber que custa apenas 5 por mês ou 50 por ano, é um ótimo negócio, se me permite dizer. Isso permite ampliar a equipe e ofertas gratuitas, disponíveis no Docker do Front. Se você só quer testar enquanto mantém sua independência financeira, ou se quiser mais um motivo para conferir, vamos publicar um episódio gratuito de Pergunte o que quiser no Frontes nesta sexta-feira. Não é necessário ser membro, estará disponível no site, com informações sobre as consequências da Venezuela e artigos explicativos. Confira! E para nossos espectadores que já são assinantes, bem, obrigado pelo apoio. Ameaças a alvos vindas dos amigos de Washington. Vamos olhar para os inimigos, onde, antes de tudo, precisamos destacar o Irã hoje. O Irã recebe apenas uma menção breve, devido à profundidade da crise em andamento lá e à grande probabilidade de uma ação militar israelense ou americana ser iminente. Por causa disso, na verdade, dedicamos um episódio inteiro ao assunto, dependendo de quando este episódio for ao ar. Ou já foi ao ar ontem, ou vai sair amanhã. Nossa programação está instável, então segue uma prévia. Ainda não foi publicado, é só uma breve visão geral para explicar a situação grave no Irã atualmente. A nação está envolvida na série de protestos mais intensa desde a morte de Mahsa Amini, com caos na maioria das principais cidades do Irã e em muitos de seus distritos periféricos. Enquanto escrevo, ao menos 17 pessoas foram mortas, resultando na retaliação militar prometida por Trump. Mesmo antes dos recentes ataques na Venezuela, Israel informou os Estados Unidos da América, na semana passada, sobre seus planos para uma possível nova rodada de ataques em todo o Irã. E, de acordo com um relatório recente do The Times, o líder do Irã, Ayatollah Khomeini, já elaborou uma estratégia de saída para Moscou caso as coisas piorem ainda mais. Nos últimos dias, mais de 10 aeronaves de transporte estratégico dos Estados Unidos da América cruzaram o Atlântico para o Irã, supostamente levando equipamentos da unidade de helicópteros de elite. Os Night Stalkers, essenciais na captura de Maduro e membros da Força Delta dos Estados Unidos da América, unidade que finalizou a operação, também podem ter viajado. Resumindo, a situação está ficando realmente ruim para o Irã. E se você quiser a versão longa da história, bem, você pode conferir nosso outro episódio quando terminar aqui, ou talvez amanhã. Se ainda não foi lançado, veremos após o Irã. Precisamos falar sobre Cuba, que tem uma longa história com Venezuela e Estados Unidos. Os altos e baixos entre Estados Unidos da América e Cuba, especialmente os baixos, são conhecidos. Crise dos mísseis, décadas de Fidel Castro, embargos, sanções e a lenta atrofia econômica cubana. A relação entre Cuba e Venezuela é bem mais próxima e na última década o equilíbrio de poder foi claramente estabelecido. Cuba é fundamental tanto para a sobrevivência da Venezuela como país, quanto para a sobrevivência do regime que a governa. Cuba é um dos poucos países que aceita o petróleo venezuelano e oferece rota econômica essencial no Caribe, sem exigir passagem pelo Canal do Panamá para o comércio. A Venezuela abriga milhares de cubanos atuando como médicos, professores, engenheiros, além de soldados, paramilitares e agentes de inteligência. Para Maduro, esses cubanos são proteção. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitiu que 32 cubanos, todos operadores de inteligência ou militares, morreram na captura de Maduro. Eles também controlavam Maduro, gerenciando a contra-inteligência, controlando informações e o acesso a ele e seu círculo, além de vigiá-los constantemente agora que Maduro se foi. Observadores internacionais mostraram curiosidade sobre as consequências para Cuba. Cuba e Estados Unidos seguem com relações hostis, especialmente sob a liderança atual dos Estados Unidos da América, enquanto democratas buscaram aquecer laços em governos anteriores. Os republicanos
contam há tempos com o apoio de exilados cubano-americanos e descendentes que defendem ações mais firmes de Washington contra o regime cubano. Um desses cubano-americanos, descendente de imigrantes que chegaram aos Estados Unidos da América antes de Castro, é Marco Rubio, que hoje atua como secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional de Trump. Marco Rubio e Trump têm criticado Cuba sempre que solicitados, especialmente enquanto ganham destaque por suas ações na Venezuela. Esta semana, Marco Rubio ridicularizou a liderança cubana, chamando-os de homens senes e incompetentes. Se eu morasse em Havana e fizesse parte do governo, eu estaria pelo menos um pouco preocupado. Apesar de Donald Trump não ser mais elogioso com Havana que Marco Rubio, ele praticamente descartou uma intervenção direta, por considerá-la desnecessária. Para Trump, Cuba já caminha para o colapso. Citação: "Eu acho que isso simplesmente vai fracassar. Não acho que precisamos de nenhuma ação. Parece que está indo por água abaixo." Durante seus 2 mandatos, Donald Trump aumentou a pressão econômica e diplomática sobre Cuba, mas não sinalizou ações militares. À primeira vista, isso pode parecer uma boa notícia para o regime cubano, e pode ser mesmo, mas há 2 maneiras de interpretar a situação. Por um lado, a crença de Donald Trump de que a perda do petróleo venezuelano e de outras fontes de renda, além da exposição de Havana a futuros choques econômicos, pode levá-lo à conclusão de que a história deve seguir seu curso natural. Por outro lado, Donald Trump tende a ser impaciente. Atualmente, cubano-americanos de destaque no governo, como Marco Rubio, têm sua atenção. Se o colapso que Donald Trump espera não parecer estar acontecendo rápido o suficiente, então Marco Rubio e outros defensores anti-regime podem não ter muita dificuldade em convencer Trump a agir. Nicolás Maduro é fácil de capturar, já que ninguém se opôs. Com o colapso em Cuba iminente, Donald Trump pode acelerar esse processo. Por fim, precisamos mencionar mais um nome na possível lista de alvos de Donald Trump: Venezuela, em uma repetição de segunda rodada do que já aconteceu. A pergunta natural seria: os Estados Unidos já não fizeram uma mudança de regime? O que mais falta fazer? O problema está em como os Estados Unidos tentaram a mudança de regime e em quem deixaram no comando. Após anos denunciando Maduro e seu regime como uma ditadura corrupta, traiçoeira e que opera como cartel de drogas nacionalizado, Washington não elevou a clara líder da oposição da Venezuela, Maria Karina Machado, nem sua vice, que a oposição alega ter realmente vencido a eleição, mas viu Maduro retornar ao cargo. Eles escolheram Dulce Rodrigues, ex-vice-presidente de Maduro e agora líder interina. Sinceramente, foi uma decisão estranha por alguns motivos. Embora os Estados Unidos da América tenham sido supostamente auxiliados por informações de agentes de inteligência de carreira e diplomatas, ficaram impressionados com a habilidade de Rodrigues em manter a indústria petrolífera da Venezuela apesar das sanções. Mas, estranha ou não, a decisão deixou Rodrigues em posição nada invejável. Tecnicamente, ela está no comando da Venezuela, mas com uma consciência muito aguçada de um ponto vermelho de um atirador metafórico pulando na lapela do seu blazer. E quando dizemos que Rodrigues está na mira, queremos dizer isso de forma bem literal. Quando Michael Scherer, repórter da Atlantic, questionou Trump sobre Rodrigues, ele foi claro sobre a situação dela. Vamos citá-lo. Se ela não fizer o que é certo, ela vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior do que o Maduro. Fim da citação. Segundo outras declarações de Trump, Rodrigues conversou com os Estados Unidos da América e concordou em, abre aspas, fazer o que achamos necessário para tornar a Venezuela grande novamente. Mas o que ela não tem, segundo Trump, é escolha sobre o que vai fazer a seguir. Nenhuma. Ela prova ser a parceira que Washington esperava, ou será substituída por alguém que possa prometer fazer melhor. Agora, as ações que vão colocar Rodrigues na berlinda, uma metáfora que lembramos a vocês, que começou com o uso da cadeira elétrica, não são necessariamente o que você imagina. Após ser promovida, Rodrigues criticou publicamente os Estados Unidos da América e declarou: só há um presidente na Venezuela, Nicolás Maduro Moraes. Ao falar à imprensa americana, Marco Rubio admitiu: no grande esquema das coisas, esse tipo de declaração não importa.
Na verdade, como Rubio descreveu, elas servem mais para acalmar os venezuelanos que estão chateados com toda essa situação. Em um país onde muitos leais a Maduro nas Forças Armadas e grupos paramilitares provavelmente tentarão eliminar um líder considerado hostil. Rodrigues indicou disposição para colaborar com os Estados Unidos da América, evidenciado publicamente na segunda-feira, dia de sua posse, ao fazer um apelo. Uma relação equilibrada e respeitosa entre os Estados Unidos e a Venezuela, com o objetivo de estabelecer, citando novamente, uma agenda de cooperação. Mas que a retórica de Rodrigues, suas ações importam. Abrir a indústria petrolífera da Venezuela à exploração americana, pacificar o governo e garantir que a vontade democrática do povo não atrapalhe um regime tão corrupto. Com uma oposição forte, pronta para assumir se o regime fracassar. Há várias pessoas dispostas a ocupar o lugar de Rodrigues se ela não conseguir cumprir sua parte do acordo. Esses são os países que devem ser os próximos alvos de Donald Trump: México, Colômbia, Groenlândia, Irã, Cuba e Venezuela. Como esses países reagirão à pressão em um possível segundo turno é incerto. Mas, pelo menos, podemos esperar ver seus líderes agindo como se soubessem que podem estar na mira. No início de 2026, o mundo mudou completamente e países que não se adaptarem podem ser superados. Supremacia. Guerra Mundial. 3 é um jogo de estratégia jogador contra jogador online grátis, ambientado na Guerra Global Moderna. Clique no link para ganhar um pacote inicial exclusivo com o canhão ferroviário de Elite, unidade de 40 grátis para novos jogadores por 30 dias. Obrigado por assistir